Tá em 3, 2, 1. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para vocês que estão conectados aqui. Esse é o nosso 7º encontro de Física 1, na modalidade RDE, para a turma do primeiro ano de Biotecnologia, turma 2020, porque já tem o 2021 aí também. Legal? Então, deixa eu ler. Gosto sempre de ler quem está aqui conosco. É a Anne, Fernando, Flávia, o Gabriel e o outro Gabriel também. O Guilherme Antonelli, a Isabela Martins, a Maria Luísa Bittencourt, o Matheus Tranin e o menino Handler, não sei como é que fala esse nome. Menino Handler, você tem notícia do Luca? Eu tô tentando entrar em contato com ele a respeito da atividade 2, que não apareceu aqui no Classroom. Bom, mas enfim. Então, lembrando, gente, que o prazo para entrega da segunda atividade foi terça-feira da semana passada, e que eu já postei uma atividade 3 na semana passada, com prazo de entrega do dia 21, que é a próxima segunda-feira, tá? Porque o nosso conselho de classe é dia 30, então já é na outra semana. Então, no dia 22, eu já vou postar atividade de recuperação para quem precisa de atividade de recuperação. Claro, tá legal? Como são 3 atividades avaliativas, quem foi muito bem na primeira, quem foi muito bem na segunda, já sabe que não vai precisar dessa atividade de recuperação, porque a atividade de recuperação é a atividade de recuperação do bloco. Deixa eu fechar meu WhatsApp, porque senão fica tocando aqui, fica fazendo barulho. Perdão. Tá legal? Então, olha só. Deixa eu apresentar minha tela para vocês enquanto eu comento rapidinho quem ainda está devendo atividade avaliativa, que não pode vacilar. Por quê? Gente? Porque a gente não tem tempo, entendeu? Não adianta, porque eu tenho que fechar a nota, e aí acabou o ano letivo. E o que eu vou fazer daí? Tá? Eu cortei meu cabelo, demora para se ajeitar, né? Não tô fotogênico ou videogênico. Então, por exemplo, olha, vou só citar o caso da Anne Camille. A Anne Camille, ela não vai precisar de atividade de recuperação. Vocês conseguem perceber por quê, ó? Porque mesmo que ela for muito, muito, muito mal na atividade 3, são 3 atividades, então você pondera a média, e ela com certeza não vai ficar com o conceito D no bloco. E aí, lembrando que esse conceito do bloco ele vai representar, então, o conceito dos 4 bimestres lá no ano letivo. Então, suponha que, vamos supor aqui que tem o João. O João, ele tirou D na primeira atividade e tirou D na segunda. Ele vai precisar fazer a recuperação mesmo que ele tire um A na terceira, porque é a ponderação das 3. Tá? Então, só ainda quem está me devendo, Gabriel, já comecei com o Gabriel, Grace Kelly não entregou, pelo menos não até ontem, né? Isabela, já falei da Isabela, Kaique não, perdão, Karine, o Luca, o Matheus, já conversei com o Matheus, estamos fazendo, né, Matheus? O Naidan, a Thaisa, e o Vinícius, que eu não sei se o Vinícius tá aí, se o Vinícius entrou no Classroom ou não, mas tá aí também. Bom, certo? Sem mais delongas, vamos para a nossa... Isso, o Rander, pode, por favor, falar para ele que o professor não achou a atividade dele lá no Classroom. Pergunta se ele teve algum problema, porque a atividade dele foi igual ao do Gabriel. Não aparece nem como entrega, nem como não entrega, entendeu? Não aparece ele lá na atividade 2. Legal, gente? Alguém perguntou... perdão, a Anne perguntou do nosso horário de atendimento, e eu precisava falar justamente isso com vocês sobre o nosso horário de atendimento, que acontece toda quarta-feira à tarde. O que acontece, meu filho, ele tem um tratamento de saúde que ele precisa fazer, e o horário que foi agendado para ele é quarta-feira à tarde, às 3h30. Então, eu vou apenas alterar, depois vou mandar um recado por escrito para a turma, vou alterar o nosso horário de atendimento, vai continuar na quarta-feira, mas vou puxar para as 2 horas da tarde, das 2 às 3. Tudo bem? Então, toda quarta-feira, das 2 às 3, pessoal, você me pergunta, qual é o link? É o link do Encontro Síncrono, esse mês que você entrou hoje aqui. Entra lá, conecta com a coisa, me manda uma mensagem que eu tô online. Beleza? Vamos para a aula, galera. Vamos. Vamos lá, que já são em Brasília 9h19, ok? Acho que a minha tela já está apresentada. Então, preciso, para finalizar, vamos dizer assim, a parte do MRU, falar dos gráficos do MRU para vocês.
né? Então, esses primeiros gráficos aqui nós já vimos, que quando a gente estudou a equação horária das velocidades, que é o gráfico de velocidade por tempo. É uma função afim, né? Já que a relação entre velocidade e tempo é uma função do primeiro grau. Vovô ateu é tipo uma y de b mais ax, né? Ou é a tipo A igual a do sorvete, né? Lá do MRU. Lembrando que isso aqui é MRU, tá? Então é a mesma coisa. Eu vou ter um gráfico assim quando a aceleração for positiva, assim quando a aceleração for negativa, ou seja, a velocidade decresce com o passar do tempo. Aqui eu tenho posição, velocidade inicial, aqui eu tenho velocidade inicial. Onde ela cruza, se ela cruzar o eixo vertical, é onde está acontecendo a mudança de sentido, já discutimos bastante isso. Tem lá na atividade 3 de vocês também, né? Ó. Mudança de sentido. Mudança de sentido é onde a velocidade se anula. Ó. No gráfico, onde que ela se anula? Quando ela cruza o eixo vertical, né? Naquele instante ela está com velocidade zero. E aí ela está mudando de sentido também. E a área abaixo do gráfico é a distância, né? É numericamente igual à distância. E a tangente do gráfico, a tangente, né, do ângulo de inclinação do gráfico, é numericamente igual à área, ou numericamente igual perdão, é a aceleração, não é a área não, isso aqui é a de aceleração. Tudo bem? Então, como eu digo para vocês, essas duas coisas a gente usa menos, né, esses dois, mas é daqui que sai a equação do sorvetão lá, tá? Você vai calcular a área do trapézio e dar o sorvetão. Beleza? O gráfico da aceleração é um gráfico simplório porque nós estamos falando de MRU, então a aceleração é constante, então nós temos o gráfico da função constante, que é assim, uma velocidade, uma aceleração positiva, a área do gráfico é o próprio ΔV, porque é a multiplicação de A por ΔT. Ó, então, a aceleração é ΔV por ΔT. Se eu multiplicar A por ΔT, eu encontro o ΔV, claro. Tá legal? Se a aceleração for negativa, vai ser uma reta horizontal também, mas, opa, horizontal, só que ela vai estar aqui, né? Abaixo do eixo horizontal, porque vai ser uma aceleração negativa. E agora nós chegamos no que é mais importante para nós aqui, que é o gráfico da posição com o tempo. Que, como nós já falamos, a relação entre posição e tempo é quadrática, né? Então nós vamos ter o gráfico que vai ser uma parábola, né? Que vocês já estudaram lá em matemática, é o gráfico de uma equação do segundo grau, tá? Aqui, quando eu tiver uma aceleração positiva, com cavidade voltada para cima, e aqui quando eu tiver uma aceleração negativa. Lembrando que a aceleração, por coincidência, né, ela é o A lá da equação do segundo grau. Ax quadrado bx mais c. O sorvetão é aceleração sobre 2, só não confunde os A's aí, tá? V0t mais S0. Tá? Mudei a ordem, mas enfim, ó. A aceleração também é o coeficiente angular lá da equação do segundo grau. E lembra que é esse cara que define a concavidade da parábola. Então, se o A é positivo, lá na matemática, a concavidade é para cima. Aqui também, se a aceleração é positiva, o A é metade da aceleração, então metade da aceleração também vai ser positiva. Né? Então, vai definir a concavidade voltada para cima. Tá legal? Outras coisas mais interessantes nesse gráfico. O vértice da parábola é a mudança, tá? E o vértice da parábola vai mudar a inversão de sentido, ou seja, ele vai indicar velocidade nula, tá certo? Então, por exemplo, pegue esse caso como exemplo aqui, ó. Vamos lá, vocês são espertões, melhor turma de primeiro ano de biotech de 2020 disparado. Então, ó, a aceleração é positiva, não é? Aceleração maior que zero. O que está acontecendo com a posição aqui, ó, na primeira parte? Deixa eu mudar a cor para não confundir ali. Ó, essa primeira parte aqui, ó, mudou, ficou bom agora, professor. Mudou bem, ficou legal a cor, hein? Ó, a posição era essa. Conforme o tempo está passando, o que está acontecendo com a posição? Vai para zero, passa a ser negativa, até esse ponto aqui, ó.
tá? Até este ponto. Depois daqui, o que que acontece? A posição começa a aumentar de novo. O gráfico é de posição por tempo, cuidado. Então, como assim a posição está diminuindo? Por que que a posição está diminuindo? Velocidade é negativa. Opa, pensei numa coisa, escrevi outra. Velocidade é negativa. Então, o que que eu tenho nessa primeira parte aqui, ó, até o vértice da parábola? Eu tenho velocidade negativa com a aceleração positiva. É um movimento retardado, o corpo vai ficando cada vez mais lento. Por quê, professor? Porque a aceleração é contrária ao movimento do corpo. Ele está indo num sentido, no sentido negativo da trajetória, e sendo acelerado no sentido contrário. O que que vai acontecer? Conforme o tempo vai passar, ele vai ficar cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento, e vai parar. Quando ele para, se ele continua sendo acelerado no sentido positivo, ele começa então a voltar. Né? Claro, se a gente não supor que a aceleração parou de agir, né? Então, considerando que a aceleração continuou. Então, ele vai voltar. Então, legal, hein, caneta? Vai. Buguei meu sistema aqui. Ô Senhor Jesus. Tudo agora, Pai. Então, eu estava dizendo que ele vai voltar, não é? Tá? Por quê? Porque ele continuou, se a gente supor que ele continuou sendo acelerado. Acho que acabou a tinta dessa caneta. Muito engraçado essa piada, não é mesmo? Ai, ai, ai. Deixa eu tirar e pôr a pilha aqui. Mas como eu estava dizendo para vocês, o que que acontece? Ele está sendo acelerado no sentido positivo. Quando a aceleração venceu a guerra contra a velocidade, aí ela pega o corpo para si e leva para o sentido dela. Ou seja, a partir daqui, a velocidade passa a ser positiva também. Então, a partir daqui, eu tenho um movimento com velocidade positiva e aceleração positiva. Então, ele começa só a ser acelerado. Então, é claro que ali no vértice é a mudança de sentido. É o ponto onde a velocidade foi para zero. Lembrando, meus amores, que este gráfico não indica a trajetória do corpo. O corpo não está andando numa linha curva. Os passos, imagina que é uma pessoa, os passos que ela está deixando no chão não é uma parábola, é uma linha reta, é um movimento retilíneo. O que acontece que é o seguinte, ó, tinha aqui a trajetória, ela inicialmente saiu de uma posição e estava andando no sentido contrário, estava andando em direção ao zero, passou do zero, foi até para umas posições negativas, só que ele foi ficando cada vez mais lento, até que a velocidade, a aceleração anulou essa velocidade e ele voltou, tá? Mas sempre em linha reta. Essa aqui é a trajetória. O gráfico não representa a trajetória, representa a variação da posição. Tá legal? Então, aqui, veja só, o que que eu tenho, o que que eu posso ter? Claro que o exercício não vai me dar todas as informações, né, ali no gráfico, senão fica muito fácil, mas aqui eu estou mostrando todas as informações que podem aparecer no gráfico. Então, vocês lembram que o gráfico é só uma outra forma de apresentar informações também. Então, onde essa curva toca o eixo vertical, claro, eu tenho a posição inicial, que é a posição no instante zero. Onde ela toca o eixo horizontal, eu tenho o instante onde a posição é zero, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser nenhum, né? Quando que é nenhum? Ah, se o corpo saiu da posição 10 e ele está andando para frente, ele não vai passar pelo zero. Ou saiu da posição menos 10 e está andando no sentido negativo, ele não vai passar pelo zero, vai ficar cada vez mais longe do zero. Pode passar só uma vez pelo zero, pode passar duas vezes pelo zero. Aí tem toda aquela análise que você pode fazer matematicamente, né, da equação do segundo grau. Tá? Então, onde ele cruza o eixo horizontal é o instante que ele está passando pela origem das posições. O vértice da parábola é a mudança de sentido, então você pode dizer com certeza que aqui a velocidade é zero, e se você tem um instante, você sabe em que instante a velocidade é zero, tá bom?
Beleza? Além de você saber que a concavidade da parábola, se é para cima, a aceleração é positiva. Nesse primeiro passo, até o vértice, a velocidade é negativa, depois a velocidade é positiva, e assim por diante. Tá legal? Ó, quem escreveu alguma coisa aqui? Vamos lá. Professor, eu. Oi, pois não, É pode que falar. assim, eu não entendi. Você pode voltar no slide, fazendo um favor? Espera só um pouquinho, que eu me perdi aqui. Aqui, esse aqui? Tá. Pode falar. Eu não entendi porque que ali no vértice, que tipo Hum, assim, o vértice ele tá abaixo de zero, mas por que que ele certo. vai valer zero? Mas é zero a velocidade, não a posição, né? A posição não é zero. Então você lembra que o gráfico ele está mostrando dados de posição e tempo. Então é uma ótima observação que a senhora fez. Ó, aqui a posição não é zero, a posição é negativa, está abaixo, tá? Do zero, exatamente. Mas eu estou falando de posição. Quem que eu falei que é zero aqui no vértice? A velocidade, que nem é expressa no gráfico. Mas por a gente saber que ali está ocorrendo a mudança de sentido, né? Em vértice, né? A polaridade do sinal, vamos dizer assim. Então eu sei que ali a velocidade é zero, tá bom? Então, cuidado não confundir posição com velocidade. Ok. E aqui eu tenho a mesma coisa, só que com um gráfico aqui onde a aceleração é negativa. Então, se a gente fizer aquela mesma análise, o que, que a gente vai perceber? Gente, eu estou com muito frio aqui, tá? O que, que a gente vai perceber? Ó, aqui a aceleração é negativa, porque a concavidade está para baixo. O que está acontecendo com a posição ali? Percebe que inicialmente ela está aumentando, ó. Ele saiu da SS0 e está crescendo essa posição. Até o vértice, claro. Então eu tenho nesse primeiro momento o quê? Uma velocidade positiva. Por isso que o movimento é retardado. Porque a velocidade é positiva, legal, só que a aceleração é negativa. Então ele vai ficar cada vez mais lento e vai mudar de sentido aqui no vértice. Pode ter um movimento onde nem acontece mudança de sentido? Claro. Quando inicialmente a velocidade e a aceleração tiver o mesmo sinal. Se as duas forem negativas, ele vai andar no sentido negativo, vai ficar cada vez mais rápido. Não tem mudança de sentido. Mudança de sentido acontece quando a aceleração é contrária à velocidade inicial. Tá bom? E claro, depois da mudança do vértice, aí os dois passam a ter os mesmos sinais, né? A velocidade aqui passa a ser negativa. Então eu tenho aqui um movimento retrógrado, velocidade negativa, está andando no sentido contrário, mas ele vai ficando cada vez mais rápido. A velocidade é negativa, mas é cada vez maior o seu valor. É menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 100 e assim por diante, né? Parece a conta bancária da gente. Muito bem? Quero aqui mostrar, então, tudo isso que eu falei sobre o movimento ser positivo, progressivo, retrógrado, tá aí nesse slide para vocês. Aqui em cima, ó, eu tenho o gráfico da velocidade por tempo, tá? Então, até aqui a velocidade é negativa, mas como é uma função crescente, a aceleração é positiva. Então, ele vai, aqui a velocidade se anula, mudança de sentido, tá? E aí, a velocidade passa a ser positiva aqui em cima, então o movimento é progressivo, assim como a aceleração. Aqui ao lado, eu tenho uma aceleração negativa, ó, porque o gráfico é uma função decrescente. Gráfico de velocidade por tempo, não confunda. E a velocidade também, aqui a velocidade é positiva, ela está acima do zero. Então eu tenho um movimento retrógrado, mas retardado. Então até que ele se anula, aqui nesse ponto, velocidade de zero, tá? E aqui ela passa a ser uma velocidade negativa, ó. E a aceleração já era negativa, então ela passa a ser acelerada. E aqui o que eu estava explicando para vocês no gráfico de posição por tempo. Tá? Primeiro, ó, aqui pela concavidade eu já sei que a aceleração é positiva, aqui a posição está diminuindo, então a velocidade é negativa nessa parte. Ela vai se anular e depois ela passa a ser positiva aqui nessa parte. Tá? Ó, aqui é um caso no desenho aí onde ele não passa pela posição zero. Tá? Embora ele começou numa posição antes do zero e ele foi ficando cada vez mais lento, ele parou antes do zero, né?
Então ele inverteu seu sentido antes do zero, então ele não passou pelo zero. Tá legal? E aqui do lado eu tenho uma situação inversa, né? A aceleração é negativa, concavidade está para baixo, posição aqui está aumentando, ó, então eu tenho uma velocidade positiva. A aceleração sempre ganha essa batalha, então aqui se anula, muda o sentido, ele começa a se mover no sentido contrário. Então aqui eu tenho uma velocidade negativa. Opa! Mas a aceleração também é negativa, então o movimento fica acelerado, ele vai ficar cada vez mais rápido. E aqui ele passa pelo zero nesse instante aqui. Tá legal? Vamos aplicar isso em exercícios? Acho que é para ficar mais fácil de perceber. Aqui eu tenho um gráfico de posição por tempo. Faltou aqui, cortou a imagem, né? Voltar para o vermelho que foi mais. Velocidade por tempo, tá? Federal do Rio de Janeiro. Um carro se desloca ao longo de uma reta se sua velocidade varia de acordo com o gráfico, de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em função do tempo é. Então, o que ele quer que a gente escreva? Primeiro, dizia William Shakespeare, quem não sabe onde vai, não chega a lugar nenhum, certo? Primeiro, o que ele quer? Tem que saber isso. Aliás, esse é um dos 7 passos do meu e-book, 7 passos para a resolução de exercício. Descobrir quem você quer encontrar. Ele quer que a gente monte a função, ó. A função que indica o deslocamento em função do tempo. Tá legal? Para descobrir essa função, eu preciso da aceleração, da velocidade inicial. Eu não vou precisar da posição inicial, por quê? O computador fica balançando, né? Porque essa função é a função de posição. Se eu quero deslocamento, eu posso passar o S0 para cá, e fica S menos S0, e S menos S0 é deslocamento. Tudo bem? Então, lembre-se disso. Para achar a distância, você não precisa necessariamente ter os dois. Então, eu posso escrever delta S é V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, você só precisa do V0 e do A. O V0 está no gráfico. Gráfico de posição por tempo. Aonde ele corta o eixo vertical é o instante zero. Aqui é o instante zero. Por isso, esse valor é o V0. Tá? V0 é 5 metros por segundo. O que eu preciso? Eu preciso agora da aceleração. Então, a gente está voltando um pouquinho no tempo. Ó, eu tenho valores de aceleração e eu preciso calcular. Aliás, tem os valores de velocidade em função do tempo e preciso calcular a aceleração. Usa a equação da aceleração média. Ó. Por exemplo, no instante zero, você sabe com certeza que a velocidade era 5. No instante 4, você sabe com certeza que a velocidade é 10. Então, você pode pegar esse intervalo aqui e calcular a aceleração. Ou no instante 15 a velocidade é 8, ou no instante 12 a velocidade é 20. Pode pegar qualquer intervalo, é uma reta, a proporção é a mesma, é a mesma. Por quê? Porque a aceleração é constante, a gente só está trabalhando com aceleração constante. Tá? Então, qualquer um dos intervalos que tu pegares, vai funcionar. Tá bom? Eu vou pegar esse intervalo aqui. Então, eu vou chamar de velocidade inicial o 5 e a final é 10. O instante inicial é o 0, então nem precisa pôr. Vou dizer que o intervalo de tempo é 4. Tá bom? Então, eu estou pegando esse recorte aqui para calcular a aceleração. Então, vamos lá. A aceleração média ou a aceleração constante, que daria a mesma coisa, é a variação da velocidade por tempo, é a velocidade final menos inicial dividido por ΔT. A aceleração é. No meu intervalo, a final é 10. Né? Não quer dizer que ele parou ali. E a inicial é 5 e o tempo é 4. Tá? Você pode pegar qualquer outro intervalo. Vai dar a mesma coisa. Ok, 10 menos 5, 5. 5 por 4 dá 1,25, certo? Se fosse 50, daria 12,5. 1,25 metros por segundo ao quadrado. Com certeza vocês já estão conferindo essa conta aí. Legal? Então lembra que eu tinha a velocidade inicial, eu tenho agora a aceleração. Então é só colocar aqui. ΔS é V0T mais A T quadrado sobre 2. Então a função que mostra o deslocamento em função do tempo é velocidade inicial 5
vezes t, mais 1,25 sobre 2, t quadrado. Lembrando que escrever a função é só isso, tá? Você não vai fazer conta nenhuma. Claro, eu vou dividir isso aqui, né? Dá 0,75 não. É 0,615. Peraí que eu me perdi agora. 25. 62,5. Acho que é isso. Perfeito. Ok? T quadrado. Tá? Então essa é a função. A alternativa correta é a letra B de beleza. Ok? Tranquilo, Murilo? Boa. Próximo aqui é só uma questão de múltipla escolha, né, só para a gente analisar, acho que não tem conta para fazer. Ele diz assim: analise o diagrama da posição em função do tempo, abaixo e as informações corretas, e assinala a informação correta, né? O movimento é descrito pelo gráfico acima de velocidade constante? Claro que não, né? É de posição por tempo dá uma parábola, porque a gente está no MRUV, então a velocidade não é constante, a aceleração é constante. No movimento descrito pelo gráfico acima, a velocidade é crescente e a aceleração é constante. Verdade. Ó, a posição só está aumentando, então a velocidade é positiva. Porque posição aumentando, eu sei que então a velocidade é positiva. Com cavidade da parábola para cima, aceleração positiva. Então, a aceleração é constante e a velocidade vai aumentar cada vez mais. Então, letra B está correta. No movimento descrito pelo gráfico, a velocidade é constante. Já falamos que não. Não insista. O móvel representado pelo gráfico se encontra em um processo de frenagem. Não, ele está ficando cada vez mais rápido. E a alternativa correta é a letra B de novo. De beleza. Bom, né? Exercício 3. Aqui a gente vai fazer uma conta. Presta atenção, atenção. Tem um exercício bem parecido com esse lá na sua atividade avaliativa de número 3. Terceira e última, ok? Vamos lá. O gráfico da função horária dos espaços de um móvel em movimento retilíneo uniforme é variado. Sabendo que o corpo indica seu movimento com velocidade de menos 4 metros indica não, inicia seu movimento com velocidade de menos 4 metros por segundo, determina a aceleração do corpo, o deslocamento escalar do corpo nos primeiros 2 segundos, o deslocamento escalar do corpo nos primeiros 6 segundos. A letras B e C é a mesma coisa, só vai mudar um instante, ok? Beleza, gente? Então o que a gente precisa? Bom, primeira coisa, letra A, calcular a aceleração do corpo, saber o que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, letra A de amor. Eu quero a aceleração. Eu vou mudar de novo para o vermelho, que fica muito mais visível, né? Fica mais destacado. Para calcular a aceleração de um corpo, gente, eu vou precisar de algumas coisas. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Informação no meu gráfico. Ó, já pulei um slide, que eu sou campeão em fazer isso. Então, vou pôr de novo aqui. Eu quero a aceleração. Ok? Então, o que eu tenho de informação? Tenho velocidade inicial, tenho posição inicial, ó. Tenho eu tenho a posição onde a velocidade se anula. Então, eu posso calcular que distância ele andou até a velocidade se anular. Ó. Esse vértice é extremamente importante. Então, veja o que eu tenho de informação. Velocidade inicial. Eu sei que após percorrer 4 metros, ele anulou sua velocidade. Então, eu tenho velocidade inicial, final, aceleração. E não tenho tempo. Está sem tempo? Torricelli. Eu posso calcular a aceleração usando Torricelli. Posso calcular a aceleração por sorvetão também? Pode. Só que se você for usar esse instante aqui, ó, professor, eu sei que no instante 3 ele está no 0. Tá? Então, aqui ele está no 0. Então, você pode calcular pelo sorvetão também, porque daí você tem o tempo.
Como eu estou usando este ponto aqui sem o tempo, mas eu sei velocidade inicial e final, porque aqui é zero, eu posso calcular o Torricelli. Então vamos organizar aqui. Quem que a gente tem? Ô, Senhor, me ajuda, Pai. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu tenho velocidade inicial menos 4 metros por segundo. Isso aí vale para qualquer, né, inicial do movimento. E aí eu estou pegando o ponto onde a velocidade se anula e eu sei que nesse ponto a posição do corpo é menos 1, sendo que a posição inicial dele é 3. Ó, voltando aqui, posição inicial 3, quando ele se anulou, a posição era menos 1. Então eu sei quanto que ele se deslocou até a velocidade se anular. Eu posso calcular o ΔS, ó. ΔS é posição final menos posição inicial. ΔS é menos 1 menos 3. O ΔS é menos 4. Professor, mas pode dar negativo? Pode, vou falar uma coisa que eu nunca falei, né? Ó, ΔS não é distância, ΔS é deslocamento escalar. Deslocamento escalar é uma grandeza vetorial. Ela pode ser negativa, sim. Isso indica que esse deslocamento foi realizado no sentido contrário à orientação da trajetória. Ok? Então agora veja só, eu tenho velocidade inicial, velocidade final, distância, eu quero aceleração, eu vou pro vovô Safadão ou Torricelli, velocidade final igual a velocidade inicial, mais duas amigas atrás, triângulo social. Beleza? Ó, tenho esse cara, tenho esse cara, tenho esse cara. Eu vou calcular o A. Professor, mas agora quando eu colocar o delta S na equação do Torricelli, eu vou desprezar o sinal, não é mesmo? Sim, vai sim, o sinal existe para isso, para a gente ficar desprezando ele, jogar fora, né? Para isso que inventaram o sinal? Não, né? O sinal tá aí, tem que usar, pô. Tá legal? Então, ó, velocidade final, 0. Velocidade inicial, menos 4. Perceba, amores, criancinhas de Jesus, que a velocidade inicial é negativa. Claro que é negativa. Olha o que está acontecendo com o corpo, né? A posição dele está diminuindo, percebe? Claro que essa velocidade inicial é negativa, tá legal? Muito bem. Mais 2 vezes A, que é a que eu quero, vezes menos 4, que é o meu ΔS, ok? 0 ao quadrado dá 0, menos 4 ao quadrado dá mais 16, porque menos com menos dá mais. 2 vezes A, eu não sei. Mais com menos dá menos. 2 vezes 4, 8. Passo menos 8 para cá, para ficar todo mundo positivo, fica menos 8A igual a 16. E agora, para isolar minha incógnita, o 8 que está multiplicando, a incógnita vai para o outro lado, então 16 fica dividido por 8, e a aceleração dá 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, brother? Porra, brother, é isso aí, irmão. E aí, irmão, se tu não usasse o sinal certinho, tu poderia encontrar uma aceleração com o mesmo valor, mais negativa, menos 2. Tá ok? E aí, faz sentido a aceleração ser menos 2? Não, porque o gráfico nos mostra uma parábola com concavidade voltada para cima, tá ok, tá ligado? Beleza, Tereza. Então, fechou. Então, vamos para a letra B. Calcula o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos. Aqui é o seguinte, eu sei qual é a posição inicial. A posição inicial é 3. Se eu calcular a posição no instante 2, eu faço a posição no instante 2 menos a posição no instante 0 e eu descubro qual é o deslocamento escalar. Simples? Simples, né? Então veja. Agora, o que eu vou fazer? Letra B. Não é mais A, é B. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a posição no instante 2. Tá? Para isso, eu vou montar o meu sorvetão. T0, T0, mais A, T quadrado, sobre 2, ok? Então, a posição inicial é 3, velocidade inicial é menos 4, T, a aceleração é 2 sobre 2, T quadrado, claro que 2 sobre 2 dá 1. Então, a função fica assim, 3, mais com menos a menos, menos 4T, mais 1 T quadrado ou simplesmente T quadrado. Tá legal? Beleza? E aqui eu posso usar isso aqui para a letra C também, tá bom? Vamos lá.
Substituindo no lugar de t, 2. Vai ficar assim. 3 menos 4 vezes 2 mais 2 ao quadrado. Fechado? Resolve o quadrado primeiro. Qual é a posição desse corpo no instante 2? Brabski, 2 ao quadrado dá 4, quadrado dá menos 8, vai lá, 3. Vai dar menos 1. É a posição. Então, inclusive, é nesse instante que a velocidade se anula, né? Ó, tá no menos 1. Então, é o 3, com certeza aqui é o 2. Com certeza não, porque eu olhei o gráfico, porque eu fiz a conta, né? 2 segundos. Onde a velocidade se anula. Qual é o deslocamento escalar nos primeiros 2 segundos? É 1? Não, claro que não, né? Essa é a posição dele. Só que ele saiu da 3, é o que a gente já calculou. A posição do deslocamento escalar vai dar 4, né? O mesmo que a gente fez ali na letra A. Deslocamento escalar, posição final, menos 1, menos posição inicial, menos 4, né? Menos 3, menos 4. Então, esse é o deslocamento. Tá legal? E agora a letra C, eu vou pegar a equação aqui que eu já montei e vou calcular a posição dele no instante. Ih, professor, flopou. Deu ruim. Vamos por mais um slide aqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aí. Como é que era a equação? S mais 3, né? Mais 3 menos 4t mais t quadrado. E vou calcular a posição para o instante 6, ok? Então fica 3 menos 4 que multiplica 6 mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 4 menos 24. Então isso aqui dá 12 mais 3, 15. Lembrando que isso não é o deslocamento, é a posição, tá? Quer saber o deslocamento? Você vai fazer o seguinte, ó. Delta S é posição final menos inicial. Então, é 15 menos 3, que dá 12, né? Ó. Aliás, sempre que você faz velocidade vezes tempo mais essa parte aqui, é sempre igual ao delta S, não é? Olha lá, por exemplo, exercício 1. Hã? Sempre que você faz velocidade vezes tempo mais sempre dá distância. Claro, sempre dá distância não, sempre dá o deslocamento escalar. Porque é como se você tivesse passado o S0 para o outro lado. Legal? Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Isso aqui não é igual à distância percorrida, tá? Por quê? Porque teve uma mudança de sentido ali no meio. Então, ele saiu do 3, foi lá para o 0 e andou 4. Aliás, foi lá para o menos 1 e andou 4. Ó. Daqui até aqui ele andou 4. Certo? 4 metros. Agora pensa comigo. Ele saiu do 0 e no instante 3 ele chegou lá no 15. Então ele andou quanto? Aliás, ele saiu do menos 1 e no instante 6 ele chegou no 15. Então aqui ele andou 16. Então a distância total percorrida você tem que somar das duas partes. Quanto ele andou aqui, menos quanto ele andou lá. Daria 20 metros. Lembra que distância não é igual ao deslocamento escalar. Quando o corpo para, faz volta ou faz curva. Se faz volta ou faz curva, você vai ter que calcular o deslocamento em cada sentido. E aí você vai somando de cada sentido, e aí você vai descobrir a distância percorrida. Tá legal? Legal, 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 legal. Que dia legal. Está no ar a solução. Bom, gente, eu vou mandar então depois mais exercícios sobre isso para vocês. Eu até coloquei aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram de eu ter usado isso lá na matemática, mas são as coordenadas do vértice da parábola, tá? O x do vértice da parábola é o menos b da Bhaskara dividido por 2a. E o y do vértice é o delta dividido por 4a. Por que isso é importante? Porque o vértice, para nós, o vértice é a mudança de sentido ou V0. Então, quando alguém te perguntar em que instante ele muda de sentido, você pode só dizer isso aqui, ó.
né? Lembra que o x é o nosso t. Então, o t da mudança de sentido é o x do vértice, menos b mais 2 sobre a. Ah, professor, é mais difícil usar isso aí, prefiro usar o vovô ateu. Tudo bem, sem problema. E a posição onde ele muda de sentido é o y, né? O s da mudança de sentido é o y do vértice da parábola. Que aí é mais difícil ainda, que tem que fazer o delta, né? Delta sobre 4a. Tá bom? Prefere fazer o sorvetão? Beleza. Sem problema nenhum. A gente chegou a fazer algum que a gente aplicou a Bhaskara? Eu já não me lembro mais, hein? Acho que você fez nas aulas que você enviou. Acho que Ah, estava gravado. isso. Bacana, então. Eu acho que vai ter um para vocês lá na atividade. Eu já não me lembro mais também, porque são muitas atividades, muitas turmas, muitas coisas ao mesmo tempo. Acho que a atividade para vocês deve ter um de fazer a Bhaskara. Quando que você vai fazer a Bhaskara? Quando você tiver a equação do segundo grau, lá da posição, e falar assim, em que instante ele passa pela origem dos espaços, ou passa por tal posição. Tá? Sendo que a velocidade não era nula, porque se a velocidade for nula, aí cancela um termo, né? Não, tá legal? Bom, gente, então agora eu vou partir para uma próxima parte, que a gente também vai ver aqui, que na verdade é só uma aplicação daquilo que a gente tem visto até agora, que é o lançamento vertical ou a queda livre. O que é o lançamento vertical? Ou queda livre. São um corpo se movimentando na vertical. Tá? Por que ele vai ser igual que a gente tem visto até agora? Porque, em geral, quando a gente está fazendo isso, a gente está considerando a aceleração da gravidade, tá? Que é uma aceleração que a gente vai considerar aproximadamente constante. Tá? Então, a gente tem, né, desprezando a resistência do ar, o atrito, né, a gente vai ter um MRU-V, só que na vertical. Tá? Só que na vertical. Tá legal? Então, aí vão ter dois tipos, né, de exercício. Vão ter o queda livre, que é o mais simples, que é o seguinte: é o corpo que é solto no ar e cai. Né? Então, qual é a facilidade desse exercício? Ele só vai cair para baixo, não vai cair para cima, nunca, né? Só o Capitão Nascimento que faz isso. E ele vai começar com velocidade zero, porque ele é solto. Tá? Beleza? Qual que é o outro tipo de movimento? O outro tipo é o lançamento. E aí o lançamento vertical, ele pode ser para cima ou para baixo. Eu posso lançar um corpo para cima ou lançar um corpo para baixo. Qual que é a diferença? Aí eu já não tenho velocidade inicial zero. Quando eu estou lançando ele para baixo, ele vai ser igual a uma queda livre, só que vai ter velocidade zero. Quando eu for lançar ele para cima, eu vou ter que ter um cuidado muito grande, com os sinais. Porque eu vou ter o movimento no sentido e a aceleração da a primeira parte do movimento, né? Porque eu estou jogando ele para cima, num sentido, e a aceleração da gravidade sempre para baixo. Quando eu estou lançando ele para cima, a velocidade inicial vai ser sempre contrária. E aí eu vou ter um deslocamento escalar para cima e vou ter um deslocamento escalar para baixo. Se eu lanço ele do solo, a distância que ele sobe é a mesma que ele desce. Então, quando eu for pôr isso na equação, vai dar um deslocamento escalar zero. Que chega no mesmo ponto. Então, eu tenho que estudar separadamente o lançamento da parte para cima e a parte para baixo, separadamente. Tá? Em geral, é isso, essas observações que a gente tem que fazer. Inclusive, as equações, aqui tem uma discussão que a gente poderia se aprofundar, seria bem legal de fazer se a gente tivesse tempo, mas, por exemplo, quando você solta dois corpos de massas diferentes, a tendência é que eles cheguem ao mesmo tempo no chão, e não diferente do que a gente vê nos desenhos animados, né? Que é o mais pesado caindo antes. Aristóteles defendia isso, né? Que dependia da massa. E Galileu mostrou que não, tá? Galileu mostrou que não. Você pode juntar um corpo de 1 quilo e de 1 tonelada. Se eles caírem do mesmo lugar, da mesma altura, eles vão chegar juntos no chão. Né? Desprezando a resistência do ar também, né? E o atrito. Tem até um vídeo
Onde o cara soltando uma bola de boliche e uma pena, só que numa câmera de vácuo, então não tem ar, não tem resistência do ar, eles chegam no chão ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles partem com a mesma aceleração, com a mesma velocidade e vão percorrer a mesma distância, poxa. Ué, quanto tempo eles vão demorar para chegar no chão? O mesmo tempo. Pô, eles partem com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, velocidade zero. A aceleração é da gravidade. Aonde que a massa do corpo influencia aí? Não influencia, porque a aceleração da gravidade é constante para todos. Tá legal? Claro que daí quando você põe a resistência do ar, aí o tamanho do corpo influencia. Ou a densidade do corpo, no caso da pena. A pena, ela tem uma densidade muito próxima do papel. Aí já ela nem cai direito, ela quase que meio flutua, não é? São outras questões. Mas, em geral, o que a gente tem... enfim. É um senso comum, né? Achar que o mais pesado cai antes. Tá legal? Em geral, o que acontece? Desprezando o atrito e a resistência do ar, que é o que a gente vai fazer sempre aqui, eles vão chegar no chão juntos, tá? Então, o que que acontece, ó? A queda livre, eu só vou ter essa situação aqui, ó. Tá, ó. Um corpo caindo, com a aceleração para baixo, gravidade para baixo. E aí, meu amor, o slide aqui até tá colocando o y negativo para cima, claro, né? Porque se está tudo para baixo, por que que você vai dizer, seguir a orientação lá do plano cartesiano? Não, chama todo mundo de positivo, chama gravidade de positivo e velocidade de positivo, que é o que eu sempre costumo fazer. Chamar a aceleração da gravidade de positiva. E aí, quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo que tudo que é para baixo é positivo. A gente volta na velha discussão. Então, quando eu tiver um lançamento vertical para cima, eu vou chamar a velocidade inicial de negativa. Por quê? Porque eu estou considerando a aceleração da gravidade para baixo como positivo. Então, tudo que estiver para baixo é positivo, tudo que estiver para cima é negativo. Tá? Professor, não gostei, quero fazer diferente. Pode fazer. A única coisa que você não pode fazer é dizer que duas grandezas vetoriais que têm sentidos opostos, dizer que tem o mesmo sinal. Né? No caso aqui, se você chamar a seleção quer chamar a velocidade, nesse caso aqui, ó. Quer chamar a velocidade inicial de positiva? Chama, só que daí a aceleração é negativa da gravidade. E tudo que está para baixo é negativo. Em geral, você vai achar nos livros os caras fazendo isso, chamando a aceleração da gravidade de negativa. Mas aqui você precisa entender que é só uma questão de referencial. O que o pessoal costuma fazer também é fazer o seguinte, ó. No lugar pega o sorvetão, no lugar do S põe Y. No lugar do A põe G. Eu não gosto de fazer isso, porque é a mesma equação, é só fazer você decorar uma nova equação ou confundir. Pô, quem é o S? É a posição, só que agora tá na vertical, cara. Tá? Agora tá na vertical. Então, ó, por que que ele colocou, ó, o que que ele tá fazendo aqui? Um lançamento vertical para cima. Perceba que ele colocou velocidade inicial negativa e aceleração da gravidade como positiva. Tá? Aqui também, ó, aqui tem que considerar o sinal. O vovô ateu, o vovô safadão, mesma coisa. Os caras pegam, pode pôr um delta Y aqui, ó, ou um delta Y, você pode ver no livro, ou um delta H no lugar do delta S. Não importa, a gente é a mesma coisa. Tá legal? Agora, na queda livre, aí o que que acontece? Pode cancelar o termo da velocidade inicial, porque se é queda livre, ele é solto, velocidade inicial é zero. Agora, eu vou ficar decorando isso aqui. Joga lá na equação e corta a velocidade inicial. Entendeu? Eu sou dessa opinião. Ah, então tá aí a queda livre dos objetos. E aí você pode escrever de outra forma, né? Aqui é só mudando a orientação. É o mesmo slide, só que eu mudei a orientação. Eu chamei a velocidade inicial de positiva e a gravidade de negativa, tá? Ah, gente, então isso aí para mim são detalhes que você escolhe como é que você vai fazer. Tá? E aqui é um elefante, uma pedra caindo, né? É um vídeo, tá? Real, mostrando que eles caem juntos, sim. Sem considerar a resistência do ar. Se você considerar a resistência do ar, o elefante vai cair mais rápido.
Tá legal? Então aqui algumas coisas importantes para você lembrar quando estiver fazendo esse tipo de exercício. A aceleração da gravidade está sempre para baixo. Defina uma orientação. O que você vai chamar de positivo, o que você vai chamar de negativo? Quando eu vou fazer, eu sempre chamo a aceleração da gravidade de positiva. A altura máxima é o término da subida, que é quando a velocidade se anula. Né? Tô jogando um corpo para cima. Quando que ele termina de subir? A velocidade se anula. Então é o mesmo caso que a gente estava vendo. Por que a velocidade se anula? Eu estou jogando ele para cima e a aceleração está para baixo. A aceleração é contrária ao movimento. Esse corpo vai ficar cada vez mais lento, 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 lento. Até parar. Quando ele parar, a gravidade puxa ele para baixo. Então ele volta. Tá legal? Tá? Então a altura máxima é o término da subida, é quando a velocidade se anula. O início da descida. A distância que ele percorre ao subir é a mesma que ele percorre da descer, para descer. A velocidade com que ele larga, a velocidade que ele atinge o chão, a velocidade de ir lá na altura zero, enfim. A altura zero é a distância, a altura máxima é a distância percorrida. Nunca colocar na mesma equação subida e descida. Por que não? Porque na subida a velocidade tem um sinal e na descida a velocidade tem outro. Como é que você vai pôr isso na mesma equação? Fala para mim. Como que você vai pôr? Não põe. Então você sempre, essa talvez é a dica mais importante, estudar sempre separado, a subida e a descida. A subida e a descida são simétricas, tudo que acontece na subida acontece na descida, né? E com os mesmos valores, expressando a resistência do ar. Então o tempo de subida é o tempo de descida. A velocidade com que você lança um corpo é a velocidade com que ele chega no chão de volta. Então, você lança um corpo para cima, ele demora 3 segundos e se anula. Então, em 3 segundos ele vai sair do zero e chegar no chão com a mesma velocidade com que você lançou, desprezando a resistência do ar. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Federal do Mato Grosso. Não, Federal do Mato Grosso não. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um corpo é atirado verticalmente para cima. Então, é um lançamento vertical. A partir do solo, com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ó, subida. Subida. Ele partiu com velocidade de menos 20. Ok? Com a aceleração de mais 10, que é a aceleração da gravidade. Estou aproximando para 10, porque o exercício não falou nada. Falou, inclusive, para usar 10. Considerar a aceleração da gravidade, desprezando a resistência do ar, altura máxima atingida. O que ele quer? Ele quer a distância percorrida, ele quer o ΔS, até ele terminar a subida. Quando que ele termina a subida? Essa é a informação que vale ouro. Quando que ele termina a subida? Quando a velocidade se anula. Então, ó, vou, a amiga e o triângulo social. Que equação que eu vou usar? Torricelli. Tem tempo? Alguém falou de tempo? Não, tá sem tempo. Torricelli, tá? Então, vovó, mais 2 amigas atrás do sofá jogando bingo. Ok? Quem é a velocidade final? Na subida é 0, quando ele termina a subida. Quem é inicial? Menos 20 ao quadrado, mais a aceleração é 10, vamos ver quantos metros ele subiu. 0 ao quadrado é 0, menos 20 ao quadrado, menos com menos dá mais, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes 10 é 20, vezes ΔS, eu não sei, continuo ΔS. Passo 400 para cá, vem negativo. E para terminar de isolar o ΔS, eu vou passar o 20 que estava multiplicando, dividindo. 400 dividido por 20, menos com mais dá menos. Isso é o mesmo que 40 por 2, isso é o mesmo que 20 metros. Professor, mas deu negativo 20 metros? Sim! Eu chamei a aceleração de positiva. Então, quando eu fiz isso, eu disse que tudo que está para baixo é positivo. Se eu joguei o corpo para cima e estou calculando o deslocamento realizado na subida, esse deslocamento tem que ser negativo, porque é contrário. Tá bom? Se você fizesse o contrário, dava o contrário. Quanto tempo ele demorou para atingir a altura máxima? Joga no vovô ateu. Velocidade inicial é 20, a final é 0, 2 segundos.
Ele demorou 2 segundos para subir, demorou 2 segundos para cair, ele percorreu 20 metros para subir, percorreu 20 metros para descer, ele foi jogado com uma velocidade de 20, chegou no chão com uma velocidade de 20. Se alguém perguntar qual é o tempo que ele ficou no ar, aí é o tempo da subida mais o tempo da descida, se somos dois. Ah, como eu queria ficar mais com vocês, mas eu não posso. Não por mim, mas por vocês. Já são 10h09. Então, faz 50 minutos que eu iniciei a gravação e eu vou encerrar por aqui. Tá legal, gente? A gente precisa ser mais sucinto nisso aqui. Então, eu vou, claro, mandar mais exercícios para vocês do gráfico, mandar mais exercício disso aqui. E na aula da semana que vem a gente faz mais um junto. E aí vamos partir para as leis de Newton, porque nós estamos finalizando o nosso componente de física, sniff. Né? Tá acabando. Tem só mais 3 encontros, né? O da semana que vem, o da outra e o da outra. Tá legal? Então, gente, por favor, quem não entregou atividade 2, agiliza. E quem não começou a fazer atividade 3, comece. Nosso horário de atendimento amanhã, 2 horas, das 14 às 15. Ok? Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Manda um direct, manda uma beleia, manda uma mensagem, manda um e-mail. Então aí, estou encerrando a gravação, mas quem quiser comentar alguma outra coisa, fique à vontade a partir desse momento. E até mais.